Você já sentiu que a vida é muito pesada, as tristezas continuam envolvendo sua mente, as expectativas não realizadas o decepcionam ou a dor do passado continua incomodando e não o deixa ir. Muitas vezes pensamos que temos que nos apegar a tudo para sermos capazes de nos apegar felizes a relacionamentos, fama, dinheiro ou até mesmo tristeza, mas quanto mais nos apegamos, mais cansados ficamos, quanto mais desejamos, mais inseguros nos tornamos. Deixar ir não significa desistir ou fracassar. Pelo contrário, deixar ir é uma escolha inteligente e forte. Ao deixar ir o que não é mais adequado, criamos espaço para receber coisas melhores. Deixar ir é uma jornada de sabedoria e compaixão que nos ajuda a perceber o que vale a pena manter e o que deve ser deixado para trás. Este conteúdo é um convite para você entrar nessa jornada. A jornada de deixar ir para se encontrar, para viver em paz e prosperar. Se você ainda não liberou seu coração e se inscreveu no canal Pessoas Antigas, por favor, faça isso agora para que o vídeo possa se espalhar para muitas pessoas assistirem. Deixar ir não é desistir de muitas pessoas. Pensamos que deixar ir é um ato fraco, uma fuga da realidade ou uma aceitação do fracasso, mas a verdade é bem o oposto. Deixar ir não é desistir, mas uma ação cheia de sabedoria. Ajuda-nos a perceber o que é realmente importante. Imagine que você está segurando uma corda. Se você puxar com muita força, vai se machucar. Mas se você souber quando soltar, evitará a dor. A vida é a mesma. Há coisas que não lhe pertencem. Mesmo que você tente se apegar, isso só o deixará mais miserável. As pessoas que sabem como deixar ir não são pessoas fracas, mas alguém que entende o valor da paz. Quando você se liberta de expectativas irrealistas e ressentimentos desnecessários, sentirá uma alma mais leve. A história do lenhador. Um lenhador que trabalhava duro para viver ia todos os dias à floresta procurar coisas. Um dia ele encontrou uma pérola preciosa. Ele ficou muito feliz e acreditou que, a partir de então, não haveria mais dificuldades. Mas desde que ele pegou a pérola, sua mente não estava mais em paz. Ele estava preocupado em perdê-la. Ele sempre viveu com medo. Um dia, ele encontrou um monge. Depois de passar e ouvir a história, o monge sorriu e disse que a pérola não tornava sua vida miserável. Foi seu apego que foi a causa de sua insegurança. O lenhador de repente acordou. Ele decidiu soltar a pérola. Estranhamente, a partir de então, seu coração se sentiu mais leve e feliz do que nunca. Deixar ir não significa perder, mas ter uma vida mais livre e pacífica. Apegar-se ao passado só nos faz sofrer. Todo mundo tem lindas lembranças e até dor no passado, mas se você continuar se apegando ao passado, não será capaz de viver plenamente. No presente, muitas pessoas vivem com arrependimento por oportunidades perdidas, sentimentos desvanecidos e erros cometidos, mas a vida é um rio que sempre flui. O passado já passou. Você não pode segurar. Se você continuar olhando para trás, perderá as coisas maravilhosas que estão por vir. Lições de uma xícara de caderno. O mestre Zen amava uma preciosa xícara de cerâmica. Um dia, a xícara caiu e quebrou. Um discípulo viu e imediatamente confortou o mestre: "Não fique triste, vou encontrar outra xícara para você." O mestre Zen sorriu e disse: "Não estou triste porque em minha mente esta xícara estava quebrada no momento em que a peguei. A vida é impermanente, tudo vem e vai. Não podemos esperar que durem para sempre." Da mesma forma, se aceitarmos que tudo tem seu tempo, não sofreremos mais quando tivermos que soltar. Ter menos mãos, esperar mais felicidade. Você já se perguntou por que sempre nos sentimos inseguros, mesmo com as mãos cheias? As coisas que desejamos, quando as alcançamos, não nos trazem a felicidade que um dia imaginamos. Porque uma das razões pelas quais as pessoas sofrem é porque querem demais, queremos mais dinheiro, queremos um emprego melhor, queremos um amor mais gratificante, queremos uma vida mais perfeita, mas quanto mais queremos, mais sentimos a falta de felicidade. Agora, é como um vento. Quanto mais o perseguimos, mais nos afastamos da vida, que não é perfeita. A lua às vezes está cheia, às vezes minguante, as ondas às vezes estão calmas, às vezes agitadas. Tudo muda, mas as pessoas se apegam teimosamente para criar para si mesmas grandes expectativas. Sofrem quando a realidade não é como o esperado. As pessoas que sabem como deixar ir não são pessoas que desistem de seus sonhos, mas pessoas que entendem que há coisas que não podem ser forçadas. Elas aprendem a apreciar o que têm em vez de correr atrás de coisas distantes. Elas não se importam mais em serem amarradas pela ambição. Não se forçam à espiral de comparação e superioridade. A verdadeira felicidade é muito simples. Não reside nas coisas que não temos, mas no que temos. Uma refeição simples, mas cheia de amor, em um dia chuvoso, sentado tranquilamente em casa. Observando cada gota de água cair pela manhã, acordando e vendo que você ainda está saudável e ainda tem entes queridos ao seu lado, deixar ir não significa perda. Às vezes, somente quando você relaxa as mãos,
pode realmente sentir a coisa mais preciosa que sempre esteve ao seu lado. Liberte a raiva para seguir em frente suavemente na vida. As dores são inevitáveis. Há palavras não intencionais que cortam como uma faca o coração. Há ações injustas que nos deixam com raiva. Há pessoas que vêm e vão, deixando feridas que ainda não cicatrizaram e se tornaram cicatrizes em momentos. Nesse momento, podemos facilmente ficar com raiva e culpar ou até guardar rancor pelo resto de nossas vidas, mas você já se perguntou se essa raiva realmente nos ajuda a ser mais felizes? O ódio é como uma corrente que prende nossos corações na escuridão. Pensamos que lembrar os erros dos outros os fará sofrer, mas na realidade, a pessoa que mais se machuca somos nós. Guardar ódio é como segurar um carvão quente nas mãos e esperar que os outros se queimem. O fogo da raiva não queima ninguém além de nossa própria alma. Há feridas que quanto mais você as toca, mais dolorosas elas são, quanto mais você as guarda em seu coração, mais dolorosas elas se tornam, mas se aprendermos a soltar e aprendermos a perdoar, essa dor gradualmente diminuirá com o passar dos anos, não porque a outra pessoa mereça ser perdoada, mas porque merecemos ter uma alma pacífica. Deixar ir não significa ser fraco. Deixar ir é uma escolha forte o suficiente para não estar mais preso ao passado. Significa entender que ninguém pode nos machucar, a menos que permitamos. Deixar as feridas secarem, as tristezas desaparecerem em nossos corações se tornarem leves como as nuvens no mundo. A vastidão da vida humana é finita, não deixa a raiva pesar em seus passos na jornada à frente. Deixar ir não é perder, mas libertar-se. Liberta as preocupações para viver em paz. A preocupação é como uma névoa que cobre a mente e obscurece a luz da realidade. Nos preocupamos com o amanhã, com o trabalho, com a saúde, com coisas que ainda não aconteceram, mas você já se perguntou quantas dessas coisas realmente se concretizam? As pessoas costumam dizer que 9/10 das coisas com que nos preocupamos nunca acontecem. Mas mesmo sabendo disso, ainda nos trancamos em pensamentos inseguros e continuamos pensando nos piores cenários, como um moinho de vento. Nossa mente está constantemente girando em um redemoinho de coisas irreais, mas a preocupação nos ajuda a mudar alguma coisa. Isso só nos esgota, tira nossa calma, torna nossa mente inquieta, torna nosso coração pesado, não estamos mais alertas o suficiente para apreciar o presente, não estamos mais serenos o suficiente para desfrutar do que temos, tente lembrar do passado. Quantas vezes você perdeu o sono por causa de coisas que ainda não aconteceram e quando elas realmente acontecem? É tão sério quanto você imagina. Às vezes, o assustador não é a situação, mas a maneira como a interpretamos, preocupação. No final, é apenas uma ilusão criada pela mente. Criada quando continuamos correndo, seguindo medos invisíveis, perdemos a beleza da realidade. A paz não reside em eliminar todas as dificuldades, mas em estar calmo o suficiente para enfrentá-las, então aprenda a relaxar. Aconteça o que acontecer, acontecerá. Apenas vá, deixe ir, não deixe que coisas que ainda não aconteceram desperdicem sua energia hoje. A vida é um fluxo. Somente quando nos libertamos das preocupações podemos fluir tranquilamente. Siga-o suavemente. Deixar ir relacionamentos tóxicos. Alguns relacionamentos são como uma flor murcha. Mas ainda tentamos nos apegar. Há pessoas que amamos de todo o coração. Mas em troca, só recebemos dor e tormento. Ficamos, não porque ainda estamos felizes, mas porque temos medo, medo da solidão, medo do arrependimento, medo de ter que ir embora. Aceite que há pessoas que não pertencem mais a você, mas você já se perguntou se tentar manter um relacionamento que não é mais bom é o mesmo que abraçar um galho de cato e esperar que seja mais macio do que um relacionamento tóxico que não é apenas um amor exausto, mas também pode ser uma amizade exploradora, uma família que só sabe impor e criticar, ficando apenas por responsabilidade e amor, mas esquecendo que você também precisa ser amado e apreciado. A felicidade não reside em quantas pessoas estão ao redor, mas em você se sente em paz ou sozinho, mas a paz é melhor do que estar ao lado dessa pessoa, mas seu coração está cheio de insegurança. Seja corajoso o suficiente para sair. Deixe o que se esgotou cair naturalmente como uma folha de outono tardio pronta para se soltar. Seguindo o vento, nem todos os relacionamentos valem a pena manter. Nem todo mundo que passa por nossas vidas deve ficar para sempre. Desistir não é ser fraco. Deixar ir não é um fracasso. Esse é o caminho para você se libertar de restrições desnecessárias para clarear sua alma. Mais suavemente, liberte o ego para viver em harmonia. A vida é um fluxo constante, mas você já se perguntou por que algumas pessoas flutuam pacificamente enquanto outras permanecem presas em conflitos e mágoas? A resposta está em algo invisível, mas poderoso. Dominando todos os nossos pensamentos e ações, o ego é como uma parede invisível que construímos nós mesmos. Por causa dele, nos recusamos teimosamente a ouvir, sempre querendo provar que estamos certos e nos sentimos facilmente magoados quando a inteligência artificial nos toca. Para nossa autoestima, nosso ego nos separa das pessoas ao nosso redor, causando tensões nos relacionamentos e perda da paz de espírito quando a inteligência artificial acidentalmente diz algo desagradável.
Ficamos com raiva e culpamos quando encontramos uma injustiça. Sentimos raiva e ressentimento quando a inteligência artificial nos critica. Protestamos e até tentamos prová-los errados, mas já paramos para nos perguntar se essas coisas são realmente importantes. Vale a pena perder nossa própria paz de espírito? Não diminuir o ego não significa perder a autoestima, mas sim aprender a se livrar de reações negativas desnecessárias. Uma pessoa com sabedoria não é alguém que sempre quer ganhar ou perder, mas alguém que sabe quando ser paciente e quando tolerar uma palavra desnecessária pode evitar uma discussão. Um sorriso em vez de um olhar de raiva pode preservar um relacionamento e um coração aberto pode nos ajudar a viver mais suavemente em uma vida cheia de atritos. Tente imaginar um rio. Se a água for muito rígida, ele não será capaz de contornar as rochas. O mesmo vale para continuar fluindo. Se o ego for muito grande, não seremos capazes de viver em harmonia com as pessoas ao nosso redor. Uma pessoa inteligente não é a pessoa que sempre vence em cada discussão, mas a pessoa que sabe como dar um passo para trás para ver o vasto oceano e o céu. Alto, não seremos mais magoados por palavras descuidadas, não perderemos mais o sono por discussões insignificantes, não tentaremos mais nos provar para pessoas que não são realmente importantes, o mais importante, nos sentiremos mais pacíficos e felizes em nossas próprias almas. A vida é curta, vale a pena ficar preso em pequenos ganhos e perdas. Quando você se liberta do ego, você não perde nada, pelo contrário, você ganhará mais em troca. A verdadeira felicidade é muito simples. Não reside nas coisas que não temos, mas no que temos. Uma refeição simples, mas cheia de amor, em um dia chuvoso, sentado tranquilamente em casa. Observando cada gota de água cair pela manhã, acordando e vendo que você ainda está saudável e ainda tem entes queridos ao seu lado, deixar ir não significa perda. Às vezes, somente quando você relaxa as mãos, pode realmente sentir a coisa mais preciosa que sempre esteve ao seu lado. Liberta a raiva para seguir em frente suavemente na vida. As dores são inevitáveis. Há palavras não intencionais que cortam como uma faca o coração. Há ações injustas que nos deixam com raiva. Há pessoas que vêm e vão, deixando feridas que ainda não cicatrizaram e se tornaram cicatrizes em momentos. Nesse momento, podemos facilmente ficar com raiva e culpar ou até guardar rancor pelo resto de nossas vidas, mas você já se perguntou se essa raiva realmente nos ajuda a ser mais felizes? O ódio é como uma corrente que prende nossos corações na escuridão. Pensamos que lembrar os erros dos outros os fará sofrer, mas na realidade, a pessoa que mais se machuca somos nós. Guardar ódio é como segurar um carvão quente nas mãos e esperar que os outros se queimem. O fogo da raiva não queima ninguém além de nossa própria alma. Há feridas que quanto mais você as toca, mais dolorosas elas são, quanto mais você as guarda em seu coração, mais dolorosas elas se tornam, mas se aprendermos a soltar e aprendermos a perdoar, essa dor gradualmente diminuirá com o passar dos anos, não porque a outra pessoa mereça ser perdoada, mas porque merecemos ter uma alma pacífica. Deixar ir não significa ser fraco. Deixar ir é uma escolha forte o suficiente para não estar mais preso ao passado. Significa entender que ninguém pode nos machucar, a menos que permitamos. Deixar as feridas secarem, as tristezas desaparecerem em nossos corações se tornarem leves como as nuvens no mundo. A vastidão da vida humana é finita, não deixa a raiva pesar em seus passos na jornada à frente. Deixar ir não é perder, mas libertar-se. Abandone o controle para aproveitar a vida. Você já se sentiu cansado porque as coisas não saem como planejado? Você deposita suas expectativas em uma inteligência artificial, mas ela age de uma maneira completamente diferente. Você traça um roteiro para a sua vida, mas tudo parece tomar um rumo inesperado. Você tenta segurar tudo firmemente em suas mãos, mas só piora. A ansiedade aumenta a insegurança, pois os humanos inerentemente têm uma tendência a controlar, queremos controlar nossas carreiras, futuros relacionamentos, até mesmo as emoções daqueles ao nosso redor. Tememos a incerteza, então tentamos criar uma estrutura e um plano perfeito para que tudo siga na direção certa, mas a vida não funciona inerentemente. Em nossa opinião, a vida é um fluxo, não uma máquina programável. Por mais que calculemos, não podemos prever todas as flutuações da vida. Uma chuva repentina pode arruinar nossos planos. Um dia, a pessoa que prometeu estar conosco para sempre pode ir embora quando menos esperamos. Uma oportunidade que parecia certa desaparece em um momento quando tentamos controlar tudo. É quando nos trancamos em preocupações e problemas. Abandonar o controle não é desistir. É aprender a aceitar e adaptar. Olhe para um rio, ele não tenta se forçar a seguir um caminho fixo, mas dependendo do destino, ele serpenteia por rochas e curvas, e no final ainda flui para o oceano. A vida também é a mesma. Então, quando aprendemos a aceitar coisas que não podem ser mudadas, não ficaremos mais confusos com eventos inesperados. Tente relaxar um pouco e deixe as coisas acontecerem de forma natural. Se uma pessoa parte, talvez ela não pertença à nossa vida. Se um plano não funciona, talvez haja outro caminho mais adequado esperando à frente. Se uma porta se fecha,
talvez seja um sinal para olharmos para o outro lado, onde outra porta está escancarada. Abrir mão do desejo de controlar não significa perder tudo. É encontrar a liberdade na alma. Quando não somos mais teimosos em controlar tudo, nos sentiremos mais leves e mais calmos. Podemos desfrutar do que temos em vez de sempre correr atrás do que ainda não alcançamos. Podemos amar sem impor condições. Podemos viver sem um plano perfeito. A vida continuará, quer a controlemos ou não. Então, por que não tentar relaxar e aceitar tudo com a mente tranquila? Quando abandonamos o controle, perceberemos que a vida já existe. Seu próprio fluxo, um fluxo cheio de surpresas, mas também maravilhoso. Abandone o controle para aproveitar a vida. Você já se sentiu cansado porque as coisas não saem como planejado? Você deposita suas expectativas em uma inteligência artificial, mas ela age de uma maneira completamente diferente. Você traça um roteiro para a sua vida, mas tudo parece tomar um rumo inesperado. Você tenta segurar tudo firmemente em suas mãos, mas só piora. A ansiedade aumenta a insegurança, pois os humanos inerentemente têm uma tendência a controlar. Queremos controlar nossas carreiras, futuros relacionamentos, até mesmo as emoções daqueles ao nosso redor. Tememos a incerteza, então tentamos criar uma estrutura e um plano perfeito para que tudo siga na direção certa, mas a vida não funciona inerentemente. Em nossa opinião, a vida é um fluxo, não uma máquina programável. Por mais que calculemos, não podemos prever todas as flutuações da vida. Uma chuva repentina pode arruinar nossos planos. Um dia, a pessoa que prometeu estar conosco para sempre pode ir embora quando menos esperamos. Uma oportunidade que parecia certa desaparece em um momento quando tentamos controlar tudo. É quando nos trancamos em preocupações e problemas. Abandona a necessidade de perfeição para viver em paz. Muitas vezes acreditamos que a vida só é completa quando tudo é perfeito, uma carreira sem erros, uma imagem sempre bonita aos olhos dos outros, um amor sem rachaduras, um eu sem falhas. Passamos a vida inteira ocupados correndo atrás dos mais altos padrões, apenas para nos sentirmos cansados, preocupados e até desesperançosos. Percebendo que, por mais que você tente, a perfeição está sempre fora de alcance, mas você já se perguntou se a perfeição realmente existe? A verdade é que nada neste mundo é perfeito. Uma flor, por mais brilhante que seja, terá pétalas desbotadas. Uma pintura, por mais bonita que seja, ainda terá características desequilibradas. Uma pessoa, por mais excelente que seja, terá falhas. São as imperfeições que fazem a beleza da vida, porque se tudo atingir a perfeição absoluta, a vida será perfeita. A vida perderá a autenticidade e as cores da experiência. Correr atrás da perfeição é nos prender em pressões invisíveis. Quando estamos muito obcecados em ser perfeitos, sempre nos sentiremos como se não fôssemos bons o suficiente. Erros também nos atormentam. Um comentário negativo também nos machuca. Temos medo do fracasso. Temos medo de perder nossa imagem. Temos medo de não atender às expectativas. E nesse medo, gradualmente perdemos a alegria e a liberdade em nossa alma. Mas você sabe, esta vida não precisa de você perfeito, desde que você seja sincero. Permita-se cometer erros, porque erros são uma parte natural da vida. Aceite suas deficiências, porque são as imperfeições que fazem uma pessoa única. Pare de se comparar a padrões invisíveis, porque a felicidade não vem de se tornar uma versão perfeita, mas de apreciar seu verdadeiro eu. Quando você se liberta da necessidade de perfeição, você perceberá que a paz não reside na perfeição, mas na aceitação. Aceite-se. Aceite que a vida nem sempre é como esperamos. Quando você para de procurar a perfeição, você terá tempo para desfrutar de coisas simples, mas significativas. Você se sentirá mais leve e mais pacífico e, o mais importante, você será você mesmo da maneira mais natural e honesta. Abandone o medo para seguir em frente. O medo sempre se agarra silenciosamente a nós como uma sombra invisível nos impedindo. Temos medo de 7 fracassos, medo de nos machucar, medo de não ser amado, medo até do pior. O desconhecido, o medo nos faz hesitar, nos mantém em nossa zona de conforto, sem ousar experimentar coisas novas. Ele sussurra em nossas mãos que é mais seguro não seguir em frente aqui e então hesitamos, perdemos oportunidades que podem mudar nossas vidas, mas você já se perguntou se o medo é realmente uma parede nos bloqueando ou apenas uma ilusão criada pela mente? Na verdade, a maioria dos nossos medos não é realidade, são apenas pensamentos negativos que exageramos. Nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram. Imaginamos o fracasso antes mesmo de começar, mas quantas vezes na vida as coisas que tememos realmente se concretizam e mesmo quando o pior acontece, ainda podemos nos levantar e continuar. O medo só tem força quando permitimos que ele nos controle. Você não precisa se tornar imediatamente uma pessoa corajosa. Você só precisa começar, mesmo que seja um pequeno passo. Se você tem medo de falar em público, tente falar com uma pessoa primeiro. Se você tem medo de mudar de emprego,
Explore uma nova oportunidade sem ter que se comprometer imediatamente. Toda vez que você enfrentar seu medo, você perceberá que ele não é mais tão assustador quanto você pensava. Tente se lembrar das vezes que você superou seu medo no passado. A primeira vez que você aprendeu a andar de bicicleta, a primeira vez que você se levantou para falar, a primeira vez que você entrou em um lugar estranho. Naquela época, você também estava nervoso e tremendo, mas então você conseguiu e então você percebeu que é mais forte do que pensava. A vida nem sempre pode garantir segurança absoluta, mas se você deixar o medo te aprisionar, você nunca viverá verdadeiramente. Somente quando você ousar superar o medo poderá seguir em frente. Abandone o passado para viver plenamente no presente. O passado é como um rio que já fluiu, carregando memórias, alegrias e tristezas, tantas coisas que valorizamos quanto as coisas que queremos esquecer, mas muitos de nós escolhemos nos ancorar nesse rio, lamentando para sempre o que perdemos, atormentados para sempre por erros passados. Lembramos de alguém que amamos, mas agora são apenas memórias. Somos atormentados por uma decisão errada. Perdemos oportunidades, continuamos pensando nas palavras que ainda não dissemos e nas coisas que não fizemos, então nossas mentes ficam presas no passado e esquecem que a vida está acontecendo agora, mas não importa quantas vezes pensemos nisso, não importa o quão arrependidos ou atormentados estejamos, o passado não pode ser mudado. Ele cumpriu seu papel, tornando-se uma lição, tornando-se uma memória, tornando-se uma parte de nossa jornada de crescimento. A única coisa que podemos fazer é aprender com ele, mas não deixá-lo aprisionar nossa alma se continuarmos olhando para trás. No futuro, perderemos a bela paisagem diante de nossos olhos. Se continuarmos vivendo com memórias, perderemos a oportunidade de viver plenamente no presente. O presente é o que realmente nos pertence. Tente parar, respire fundo, sinta o bater do seu coração. Ouça os pássaros cantarem. Olhe para o céu azul profundo. Você vê que a vida ainda está acontecendo. Ainda está esperando por você com inúmeras coisas bonitas. Abandone o passado porque não é mais seu lugar. Aprecie o que você tem. Viva ao máximo. Nosso presente para que, quando olharmos para trás, não tenhamos mais que nos arrepender de perder coisas preciosas bem na nossa frente. Abandone as expectativas para receber a felicidade. Muitas vezes desenhamos belas imagens da vida e das pessoas ao nosso redor e esperamos que tudo aconteça exatamente como imaginamos. Esperamos que a inteligência artificial nos ame da maneira que queremos, que o trabalho sempre corra bem, que nossos esforços sejam recompensados, mas quando a realidade não é como esperávamos, ficamos tristes e até nos culpamos e culpamos os outros por esperar demais. A expectativa é uma forma de escravidão invisível. Ela nos faz viver em um círculo de expectativas e 7 expectativas de esperança e desilusão. Esperamos que alguém entenda nossos sentimentos, mas não entendem. Esperamos que a vida seja mais fácil, mas os desafios continuam surgindo. Esperamos que alguém esteja sempre ao nosso lado, mas o tempo os leva embora. Quanto mais esperamos, mais vulneráveis nos tornamos. Mas se aprendermos a nos libertar de expectativas desnecessárias, ficaremos muito mais aliviados. Ainda amamos, mas não impomos condições, ainda trabalhamos duro, mas não somos obcecados pelos resultados, ainda tratamos os outros com sinceridade, mas não esperamos nada em troca. Quando paramos de esperar coisas além do nosso controle, sentiremos a liberdade e a paz de espírito. A felicidade não vem de as coisas acontecerem de acordo com nossos desejos, mas de nossa atitude de aceitação em relação a coisas que não são como esperado. Quando não estabelecemos muitas expectativas, não teremos mais 7 expectativas. Quando não tivermos mais 7 expectativas, você se sentirá mais em paz. Tente viver um dia sem esperar nada de ninguém. Apenas continue amando, continue ajudando. Apenas aproveite cada momento sem pedir nada em troca. Você perceberá que, às vezes, as melhores coisas vêm quando menos esperamos. A vida é uma jornada contínua de mudança. Quando tentamos nos apegar a tudo, só criamos mais pressão e sofrimento para nós mesmos. Mas quando aprendemos a soltar a raiva e a preocupação, controlando o passado, esperamos encontrar a verdadeira paz e felicidade. Deixar ir não é perder, mas libertar-se de fardos desnecessários. Quando você se liberta, não está mais preso à dor e ao medo. Você se torna livre, leve e pode desfrutar da vida ao máximo. Tente soltar uma pequena coisa hoje. Você verá que, quando você se soltar, terá tudo. Se você achou o vídeo útil, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal antigo para acompanhar. Receba muitas lições valiosas das filosofias de vida dos antigos. Clique no sino de notificação para não perder os vídeos mais recentes. Deixe seus pensamentos na seção de comentários. Vamos compartilhar perspectivas e aprender com a sabedoria dos antigos. Adeus, vejo você no próximo vídeo.